Mas aí vão vir, Jesus perdoa e cura. Esse daqui fala sobre o pecado, gente. O pecado que está no ser humano. Ninguém gosta dessa palavra, gente, pecado. Entendeu? Os cristãos, os judeus, não gostam dessa palavra. A maioria dos cristãos não gosta de saber que está em pecado, que estão praticando pecado. Porque se você não acreditar no pecado, você fica mais fácil para você pensar que vai ser salvo de alguma forma praticando pecado. Entendeu, gente? O pecado é o espírito do mal mesmo que está dentro do ser humano, gente. Toda hora os pensamentos da gente geralmente é voltado para o pecado. E se a gente quer ser curada para ser salvo, a gente tem que estar vigilante contra o pecado, gente, para a gente saber reagir diante da palavra de Deus. Jesus perdoa e cura. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhe a fé, disse Jesus, paralítico, observando-lhe a fé. Tá vendo? Jesus observou que ele tinha fé. Tem bom ânimo, filho, os teus pecados são perdoados. O cara não precisou falar uma palavra. Por quê? Porque Jesus, quando ele foi apresentado para Jesus, Jesus viu na mente dele, Jesus lê mente, já li a mente aqui, e ele disse que sabia que ele estava com fé, entendeu? Por isso que ele foi querer se apresentar a Jesus, porque ele sabia que a cura, ele era um santo e a cura ia vir dele. Gente, a gente só pode ser salvo, só pode mudar a gente se a gente ver a cura, a gente sentir culpado, que é culpado, e ter a fé que através de Jesus nós vamos ser curados. Se não for isso, não tem salvação. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo, este homem blasfema. Os discípulos são aqueles que escreviam nas sinagogas, sabe, que praticavam leis, gente letrada, gente inteligente. Mas o seguinte, gente, que aconteceu aí, eles estavam só pensando, eles não estavam falando. Jesus leu o pensamento deles, de novo aí, ó. Alguns diziam consigo mesmo, tá vendo? Consigo mesmo, pensando, este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, tá vendo? Conhecendo-lhe os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em nos seus corações? Tá vendo? Eles cogitaram. Quando você pensa mal, tu tá no teu coração, tu tá fazendo aquilo também, gente. Pois é que é mais fácil dizer, pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda, tá vendo? Se Jesus estivesse falando levanta-te e anda, eles ficam felizes, entendeu? Feliz não, assim. Eles ficam falando, o povo não vai, porque os caras estavam endemoniados pensando isso, gente. O povo vai pensar que ele é um tipo do mágico, e aí a pessoa não entende porque foi curado, foi por um truque, o cara tem, entendeu? E o cara tem poder, entendeu? De fazer truque, a pessoa não ia entender a cura. Você, quando acontece uma coisa que Deus fala para você, você tem que entender o motivo, gente. Mas aí eles não aceitavam que o motivo, se Jesus falasse, levante e anda, ninguém ia aprender nada daquilo. Mas como Jesus falou, os teus pecados são perdoados, a pessoa já entende que eles estavam naquele sofrimento por causa do pecado. Tu me entende, gente? Então eles não queriam ouvir a palavra pecado. É por isso, quando você vai falar para alguém, o discurso fala com Bíblia, eu vou direto. E na igreja não fala em pecado, gente. Tu já viu a maioria das igrejas hoje não fala em pecado? Elas falam como tudo é um problema que você tem que resolver você mesmo, mas não diz que aquele problema que tu está tendo é o pecado, gente, que está dentro de você e você tem que lidar com o pecado. Entendeu? Você está vendo, está bebendo?
Você não dizer, você tem um problema psicológico, você tá, entendeu? Ele raciocina que você está triste, tem que... Não, você está em pecado, por isso que tu bebe. Faz droga, você está pecando, está roubando os outros, está pecando. Entendeu? A gente tem que ser, o pastor tem que ser direto na ferida da pessoa. Se a pessoa não aceitar isso, que ande, vai embora e não volte mais. É problema dele, gente. O pastor não tem que ficar adulando ninguém, não, gente. Aceitar a verdade, encarar a verdade. Entendeu? Ele não tem que estar para agradar, para a pessoa não se sentir ofendida. Você me chama de pecador. É pecado, gente. Entendeu? Está fazendo homossexualidade, está em pecado. Entendeu? Se quiser, aceita. Se não quiser, não aceita, gente. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Tá vendo? O Filho do Homem, ele ali está falando que era filho de Deus. Ele falou que era o Filho do Homem, porque ele já veio parte semente de Deus, DNA de Deus e da mulher, né? Entendeu? E ele falou... eu tenho autoridade de perdoar pecado. Mesmo ele assim, ele tinha autoridade. Mesmo assim, ele não sendo diretamente vindo como Deus, entendeu? Ele teve parte humana nele. Ele falou, eu tenho autoridade. É autoridade, gente. Então você entrega o teu pecado a Deus na fé, que ele tem autoridade de curar, de fazer bom e você não ficar repetindo os pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E acabou. Levantando-se, o homem partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão encheu de temor, glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanhas autoridades. Está vendo? Ao glorificar Jesus, é Deus Jesus foi enviado por ele. Jesus veio para os necessitados, saindo e viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, coletava alguma coisa, acho que é a coisa da sinagoga, ou não sei o que é, dinheiro, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Quando Jesus falou segue, ele já sabia que aquela pessoa foi dada por Deus, que ia fazer tudo o que ele quiser sem perguntar nada. Por que eu devo te seguir? O cara não conhecia ele, esse Mateus. E ele, como os outros discípulos, Jesus chamou, eles veio, largaram tudo. Porque Deus é que faz, gente. Deus é que faz o ser humano aceitar a palavra. Deus tem o poder de fazer isso, entendeu? No coração daquele que ele vê que ele quer, que ele se agrada. Aí, que tu vem para Deus através de Deus, gente. Através do Espírito Santo dele, que tu vem para ele. Entendeu? Agora, tem muitos que tu vai ficar esperando. Você sabendo da palavra, você tem mais chance. A palavra de Deus já te comoveu a você aceitar ele. Aceitá-lo. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele, por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Publicanos são que nem, não é republicano hoje, mas as pessoas que fazem debate público, são da rua, sabe? Eles são os publicanos, sabe? Falam coisas sociais na rua. E os pecadores. Os pecadores são aqueles que gera bandido, sabe? Criminoso. Entendeu? Os dois aí são pecadores, estão em pecado. Mesmo o republicano, mesmo sendo... Não quer dizer que não sejam pecadores, também são. Mas eles eram menos, a atitude deles não era tanto para fazer o mal que nem a dos pecadores. Mas Jesus, ouvindo, e responde, os são não necessitam
de médico, mas sim os doentes. Então, aí Jesus está atrás de doente. Portanto, ide aprender que significa isto, que significa isso. Misericórdia eu quero, não sacrifício, pois não vim para resgatar os justos, e sim os pecadores. Então é isso. Jesus veio para os pecadores. Ele reuniu essas pessoas na mesa falar da palavra de Deus. Tchau.